E nós somos de uma safra de obreiros, e olhando para os irmãos, a não ser o irmão que está ali no som, e a irmã aqui, parece que a maioria é da nossa época. Eu me converti em 1981. Então, já são 42 anos de jornada de evangelho, mais uns 30 de ministério. E o que o pastor Arthur tem dito é a pura verdade. E nós vamos nesta manhã juntos pensarmos, analisarmos, comentarmos como a proposta. Se não quiser baixar um pouquinho, pode baixar, que minha voz é alta, daqui a pouco eu aumento o tom aqui, viu? A proposta do pastor Arthur é que a gente possa entender que os valores bíblicos, os valores éticos da palavra de Deus, eles são absolutos. Eles são imutáveis. Aquilo que a palavra diz que é, e aquilo que a palavra de Deus diz que não é, não é. Então, os valores bíblicos, os valores éticos, eles têm sofrido substituições. Pelo mundo, a gente até entende que possa haver essa substituição, mas pela igreja nós não podemos admitir. E o que tem acontecido é que algumas denominações, alguns irmãos, grupos de irmãos dentro da igreja, eles têm sim substituído a palavra de Deus pelos valores do mundo. E isso não está correto. Então a proposta do pastor Arthur é mostrar que os valores bíblicos divinos não podem entrar em questões relativas. Não há relatividade em Deus. Deus é absoluto. Ele é o que é. Sabe o que fez. E ele não muda. E se ele não muda, nós, como seus servos, também não podemos entrar nesse campo das coisas relativas, como nós vamos ver. Então o objetivo é primeiro explicar o termo valor relativo. O que é o valor relativo? Também precisamos entender de onde é que surgiu, quais são as causas que trouxeram para a atualidade esses valores relativos. E por último, como é que o cristão, como é que a igreja, ela tem que reagir contra esses valores relativos. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Arthur, repito, já nos conhecemos há muito tempo, e ele não muda, né? O pastor Arthur é aquela pessoa que vai tranquilo. Eu acompanho essa toada dele, porque eu também procuro fazer assim. Eu aprendi que o cristão não tem que ter pressa. Eu aprendi que o cristão tem que ir nos passos de Jesus. Nós podemos até ir devagar, mas nós não podemos nem parar e nem se misturar com as coisas do mundo. Então é assim mesmo, irmãos, podem observar. Uma igreja que zela pela palavra de Deus não é uma igreja que vai estar sendo superlotada. Não é. Não é. Nada contra as igrejas que conseguem superlotar, nada contra, tudo bem, mas a grande verdade é que as pessoas que procuram obedecer a Deus, e eu posso dar exemplos bíblicos e darei, são chamados de remanescentes. Sempre teve no meio do povo de Deus, seja o povo de Israel, seja a igreja primitiva, seja a igreja atual. Nós temos vários exemplos lá no Antigo Testamento em que a maioria do povo de Israel foi para a idolatria, viveram as suas vidas dissimuladas, sabendo o que deveriam fazer e não faziam, desobedecendo a Deus, procrastinando a vontade de Deus, quer dizer, empurrando a vontade de Deus com a barriga, fazendo vista grossa ao pecado e às coisas de Deus.
Está lá, o povo de Israel, está na Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento nos mostram essa situação em meio ao povo, que era um povo que Deus escolheu, que Deus abençoou, que Deus deu todas as condições para serem muito fiéis, mas não foram. Mas mesmo em meio a esse povo todo cheio de problemas e conturbado, a Bíblia vai nos mostrar que sempre houve um remanescente. Quem é o remanescente? É aquele grupo que não concorda com a forma que o grupo maior, que também pertence a Deus, está vivendo. Por exemplo, quando Jesus nasce, na verdade, antes de Jesus nascer, já havia promessa para alguns homens e mulheres de Deus, que a Bíblia diz que aguardavam o reino de Deus, entre eles Simeão e Ana. Lembra do ancião Simeão? Ele recebeu uma profecia, uma revelação da parte de Deus, que ele não morreria enquanto não pegasse o Cristo, o Salvador, em seus braços. E lá no texto onde ele tem o privilégio de orar por Jesus, pelos pais de Jesus, está escrito que ele era um dos que aguardavam a chegada de Jesus e procuravam, eram obedientes, eram fiéis, assim como Maria, como José. É o remanescente. Na igreja, ao longo da sua história, tem acontecido a mesma coisa. Eu dei toda essa volta para dizer aos irmãos que aqui tem um grupo remanescente, que não vai abrir mão, que não vai concordar. Vamos sofrer, vamos padecer, vamos ter dificuldades na nossa família, aqui mesmo, dentro da igreja, porque não é todo mundo que concorda. Nós vamos ter dificuldades muito mais lá fora, na sociedade, no mundo. Mas a verdade é que nós não devemos arredar o pé daquilo que a Bíblia diz que é certo e que é errado. Amém, queridos? Amém. Uma introdução para a gente nos inteirar. O pastor Arthur podia continuar, né? Eu ficar ali sentadinho só alimentando. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3 e verso de número 3. É a continuidade do pensamento que Paulo, lá em 2 Timóteo, onde o pastor leu, Pedro também compartilha a segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e verso 3. Pedro também compartilha com Paulo que Paulo está avisando Timóteo lá a respeito da vinda de Jesus. O que se na época de Paulo, na época de Pedro, já havia aquela expectativa de que o mundo, as pessoas estavam com comichão no ouvido, quer dizer, não estavam mais querendo a verdade e sim as coisas que agradam, imagine nos dias de hoje. Então Pedro diz o seguinte aí a respeito da vinda de Jesus e o significado da sua vida. Eu vou ler a partir do verso 1 e vamos parar no 3. Irmãos, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, e nas duas eu procurei despertar vocês com lembranças na vossa mente para dar esclarecimentos, para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor, nosso Salvador, ensinado pelos seus apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões ou concupiscências. A palavra paixão é muito complicada, viu, gente? É a mesma coisa que concupiscência. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que não tem estabilidade em nenhuma área. Uma pessoa apaixonada é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive matar, para atender a sua necessidade emocional. O problema é que a paixão é algo momentâneo. Passa rápido.
Então, Pedro está nos orientando que as pessoas iriam andar em suas próprias paixões. O sentido aqui em suas próprias loucuras. O sentido aqui em seus próprios desejos desenfreados, descontrolados. Irmãos, esse tema, esse assunto, ele é importantíssimo. E onde é que surgiu essa questão da relatividade na sociedade e que acabou chegando no seio da igreja? A primeira coisa que nós devemos pensar e lembrar é que o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é matreiro. Diz um pastor amigo meu que ele é sujo mesmo, ele joga sujo mesmo. Pesado. Joga pesado e pesado mesmo. Porque, irmãos, veja bem, se a igreja no Brasil, existem alguns países, são poucos, em que a igreja ela sofre uma perseguição física, isto é proibido pregar o evangelho, por exemplo, Coreia do Norte, alguns países árabes, ou a maioria deles, de cunho muçulmano, é proibido pregar o evangelho, e quem prega o evangelho lá está sujeito à prisão perpétua ou à morte. Mas é uma perseguição declarada. Melhor se fosse. Quem nos dera no Brasil tivéssemos, já teve isso no passado bem distante, em que cristãos no Brasil eram perseguidos. Hoje não. Mas era melhor a perseguição física, porque você tem como enfrentar a realidade. Você já sabe que se for ali você vai estar sujeito a ser morto, acabou e pronto. O problema é que o inimigo, já há algum tempo, tem usado a sutileza de infiltrar, primeiro na sociedade, sabendo que terá reflexo na igreja, tem infiltrar pensamentos, posturas, ideologias, reinterpretação da vida e das coisas, e isto tem vindo gradativamente entrando dentro das denominações a ponto de ferir, estragar, fermentar, causar dissensão, divisão e abandono das coisas espirituais na igreja. E ele tem vindo devagar. Isso surgiu na Idade Média, quando tinha-se como norma no mundo todo que Deus era o centro das atenções, que Deus era o ser mais importante, mais poderoso, enfim, os atributos naturais de Deus na mente das pessoas até a Idade Média eram absolutos. Deus é o que é? Ele é santo, ele é poderoso, ele é imutável, ele tem autoridade, enfim. Mas com o advento do chamado iluminismo, egocentrismo, as coisas começaram a ter um outro caminho. A filosofia humana, os chamados humanistas, começaram a interpretar a vida de uma maneira diferente como ela tinha sido colocada e vivida até aquele momento, dizendo que o homem passa a ser o centro das atenções e não mais Deus. O homem tem que se auto-valorizar, auto-se libertar. E a partir dali começaram movimentos em que o homem cada vez mais, ao invés de se aproximar de Deus, se render a Deus,
começaram a se afastar de Deus e achar que é autossuficiente na sua própria existência. E não é. Jamais. Jesus deixou bem claro: sem Ele nada podemos fazer. Não podemos dar um só passo. Não temos o controle sobre as nossas vidas. Não temos o controle sobre nada. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, 1 minuto. Amanhã. Deus é que tem o controle de tudo. Mas o homem, por causa dessa filosofia humanista, eles começaram a pensar as coisas diferentes. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Isso espalhou, irmão, por todas as nações do mundo inteiro. Isso veio aumentando cada vez mais, gradativamente, a atuação em meio à humanidade. E repito, a igreja está no mundo, não faz parte do mundo, mas está no mundo, e ela é afetada, porque a igreja é composta de seres humanos também. E esses seres humanos que não deviam aderir a estas coisas, têm aderido. Nós vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Nós vamos juntos, tá? O estudo é para nós entendermos o que é que a Bíblia diz a respeito desses valores relativos. Isaías, quem vai ler para nós? Nós vamos ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos em Isaías. Isaías capítulo 1, verso 4. O que é que diz aí? Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Isaías, já na época de Isaías, o que esse texto está dizendo é que as pessoas já naquela época blasfemavam contra Deus, contra a sua posição, contra os seus ensinos e principalmente contra a sua palavra revelada. Mas a Bíblia diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui é uma nação. Esta denominação, esta igreja é uma nação, no sentido de que nós servimos ao Senhor. E é a Bíblia quem diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isaías já está mostrando que havia nações corruptas já na sua época. E estas nações corruptas, essas blasfêmias, um dia, irmão, não tem jeito, um dia tem um acerto de contas. Um dia a gente tem que se deparar com o Criador. Um dia Ele nos chamará para uma conversa. E é aí que a coisa complica. Porque estas nações sofrerão os danos. Isaías 5:20. Isso é interessantíssimo. Isaías 5:20. Há muitos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e o doce amargo. É a chamada inversão de valores. E isso aqui é Deus que está falando, irmãos. Ai daqueles que invertem os valores morais. Está achando que vai ficar impune? E hoje no mundo o que mais tem é isso, é inversão de valores. A pessoa que age certo é punido. Aquele que age errado é louvado, é valorizado, é ovacionado, é premiado. Mas isso não é segundo o padrão de Deus. Como é que você vai provar alguma coisa e você está vendo que é amargo e você vai dizer, não, é docinho? Mas tem gente que tem essa... Desculpa a expressão, eu estudo bíblico, eu sei que está gravando, mas de vez em quando você tem que falar umas palavras, você tem que, às vezes, de vez em quando você tem que ter coragem para falar as coisas. Tem gente que tem cara de pau de provar o amargo e dizer que é doce. Ou provar o doce e está vendo que é doce. Não,
nós está amargando. Em termos espirituais, isso é gravíssimo, é imperdoável, inaceitável. Como é que você está vendo que a coisa está errada e você está dizendo que está certo e ainda vai apoiar aquilo? Não se pode trocar o certo pelo errado. Por quê? Porque não ficaram impunes. Isaías 5:23. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e ao justo negam a justiça. Pergunta aos irmãos: isso tem acontecido no mundo ou não? Jesus teve que passar por esse processo. Aquela cruz não era dele, nós sabemos, em termos espirituais, até em termos literais, que aquela cruz era nossa, por causa do nosso pecado. Mas naquele momento da condenação, aquela cruz era de Barrabás. Barrabás que era um homicida, Barrabás que era um assassino, Barrabás que tinha que pagar pelo crime que ele cometeu. Mas por suborno, gritaram a turba já toda macumunada. Pilatos pergunta: e o que eu faço? Se vocês querem soltar Barrabás, que havia lá uma tradição, na festa da Páscoa eles soltavam preso, e eles optaram em soltar Barrabás. Está lá Jesus, que é o inocente, e está lá Barrabás, que é o assassino. E a turba gritou: a este, que era o inocente, que é Jesus, crucificou. Então, estas coisas a Bíblia está dizendo que essas pessoas enfrentarão o castigo. Isaías 10:1. E aí nós vamos entrar no estudo, tá? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Já pensou, irmãos? Eu pergunto aos irmãos: nós somos brasileiros, né? Não tem dificuldade da gente entender isso. Será que no Brasil criam leis injustas? Meu Jesus, poderia citar pelo menos umas 20 delas de memória. Como uma pessoa tem coragem de sentar para sancionar, assinar? Quem assina antes, eu aprendi, e todos vocês também aprenderam. Antes de você assinar qualquer coisa, você tem que ler. Então, como é que uma autoridade vai dizer, depois de ter assinado um absurdo, de dizer que eu não sabia? Não existe isso. Agora, como é que uma pessoa que tem autoridade, que foi colocado ali para atender as necessidades do povo e da população, elabora ou colabora, corrobora, sanciona uma lei que ele sabe que vai prejudicar o povo? Isaías 33:1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Pessoas que estão confiando mais no valor bélico do amigo, do outro reino, do outro país, do outro presidente, da outra força, do que confiar em Deus. As pessoas não têm mais confiança em Deus. Não tem porque já estão desviados. Não tem porque perderam o juízo. Porque quem tem juízo confia em Deus. Nós confiamos e confiaremos em Deus sempre. Aconteça o que acontecer, não temos que buscar ajuda de seu ninguém. Nosso caso e nossas causas estão nas mãos
de Deus. E temos que ter a tranquilidade de, se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém do mesmo jeito. Nós temos que ter a posição de Misael, Azarias e Ananias, chamados na Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que o rei da Babilônia diz: escuta, vocês não se curvaram diante de mim? Não, nós não nos curvamos. Pois então, quem é que vai livrar vocês da minha mão? E eles responderam para o rei: é o seguinte, ó, nós não nos curvamos, nem vamos nos curvar, porque nós só nos curvamos diante de Deus. E nós vamos dizer uma coisa a mais para o Senhor. Ó, tem um detalhe: se o Senhor quiser nos matar, mas é o seguinte, Deus tem poder para nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. Acabou e pronto. Ali ele não tentou Deus, né, irmão? De jeito nenhum. E Jesus vai ratificar isso, vai sancionar o seguinte: não temos que ter medo de quem só pode matar o corpo, a carne, mas nós temos que ter medo daquele que pode lançar nossa alma no inferno. Muito bem, queridos, quando o pastor me convidou, me chamou para o estudo, eu fiquei pensando, né? O que falar? E aí a gente vai pesquisar, claro, além da experiência, a gente vai pesquisar. E eu, nestes dias, fiquei olhando aí as notícias, né? Na área da educação, da política, na área social, na área da saúde, na área de entretenimento. Eu comecei a pesquisar. Lembrei de filmes, lembrei de livros, também como pastor gosto muito de ler, ainda tenho o costume de ler pelo menos 700 páginas no mês. Minha leitura bíblica anual, eu não deixo, não abro mão, eu leio 3 capítulos da Bíblia todo dia, para ler a Bíblia em um ano. Tive já a oportunidade de ler a Bíblia 36 vezes, então, isso não é ufania, não é nada, é pouco, é pouco. Então eu gosto muito de ler e pesquisar. E aí eu fiquei observando, né, a situação do mundo, a situação das pessoas, e fica claro o contraste de valores. Fica muito claro que estão difundindo, estão espalhando, estão engendrando na igreja, na sociedade, coisas contra a Escritura Sagrada. Verdade. Eu me lembro que antigamente até as propagandas na televisão eram bonitas. Quem lembra daquela assim? Vale. Uma estrelinha que aparecia, uma espécie de um pássaro, e aí tinha lá a propaganda da Vale. Propaganda de margarina, de bolachas, propagandas bonitas, coisas que traziam, né? A pessoa comprava aqueles produtos, bons produtos, Coca-Cola, né? Lembra as coisas e tal, programas. Eu, quando criança, lembro do Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e outros desenhos, outros filmes e tal. E eu lhe pergunto: quem de nós hoje tem coragem de parar em frente à televisão para assistir alguma coisa? Eu não tenho mais. Não consigo. Às vezes fico por pesquisa, eu preciso estar atualizado, então mas não tem nada não que preste. Não tem o que assistir. Não tem o que assistir. Não tem mais. Todos os programas seguem uma mesma ideologia. Todas as formas de mídia é uma massificação para a tentativa do descredenciamento de Deus e da Bíblia. No final das contas, é isso que eles estão fazendo, é isso que eles querem. E aquilo que o pastor Arthur disse é verdade. Está cheio de gente do mundo evangélico enfiado no tal do mundo gospel, participando. Irmãos aí agora quer copiar os cantores sertanejos, que de sertanejo não tem mais nada. Não, sertanejo é aquela coisa raiz. Tinha um Carreiro e Pardinho, João Mineiro,
Marciano. Vocês pensam que eu sou bobo? Meu pai ouvia essas músicas e tal. Mas era música do mundo, sim, mas era música, a letra, as coisas, tinha sentido. Não é? Coisas saudáveis. Hoje, não tem mais um negócio sertanejo, não tem mais música popular brasileira, não é tudo coisas ideológicas para destruir a igreja na tentativa. Não vão conseguir, vão abalar, tem abalado, vai causar prejuízo, mas destruir a igreja. Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele é o fundamento, ele é o fundador, e não tem jeito, ninguém vai destruir. O remanescente. Então, eu fico pensando, né? Como é que pode as pessoas entrarem por esse caminho? Então vamos falar primeiro da questão do valor. O que significa o termo valor? Valor significa norma. Quando alguém fala de valores, por exemplo, vocês querem ver a diferença do passado para o presente? Não, o passado não é distante não. Eu completei 59 anos agora dia 24 de maio. Estou na casa dos 60. Então, eu estou chegando lá na chamada. Logo, vou ter uma carteirinha para andar dentro de casa. Vou chegar lá, se Deus quiser. Eu entrei no caminho dos 60. Então, eu não sou tão velho assim. Vamos falar de valores? Os valores que os meus pais, os valores morais que os meus tios, a minha família e mesmo pessoas que não eram parentes, os valores morais que essas pessoas cunharam em mim e em vocês, eles permanecem até hoje, porque são valores absolutos, são valores imutáveis. Quais são eles? Meu pai sempre dizia: não pegue aquilo que não é teu. Se não é teu, você não pega, não pode. É errado. Você não pode mentir, você não pode ser uma pessoa leviana. E os pais e os nossos antepassados, nós tínhamos essas pessoas como exemplo, como modelo, como respeito, como pessoas de bem. Eu pedi a benção para pessoas que não eram da minha família, mas eram valores espirituais, valores morais, e a pessoa botava a mão na nossa cabeça: Deus te abençoe, meu filho. E não era crente nessa. Não tem nada a ver com o cristianismo, era o valor moral. O que eu estou falando de valor, o que é valor? Valor são normas, são princípios, eram coisas que eram ensinadas de gerações em geração, e quanto mais para trás nós formos, nós vamos ver que os nossos pais, os nossos avós tiveram muitos outros valores mais firmes do que os nossos. E agora eu lhe pergunto, e no dia de hoje? Então, valores, quando o pastor coloca essa questão do valor relativo, ou da relatividade de valores, o cristão precisa saber mensurar, precisa saber qualificar, precisa saber dosar o que é valor. Valores são princípios morais, valores são normas que orientam a conduta das pessoas. A palavra valor significa, então, dignidade. Tem valor quem é digno. É digno quem respeita os valores. Então, valores diz respeito aos princípios éticos de comportamento, de conduta, de deveres. Mas hoje em dia, irmãos, infelizmente, você pega uma criança, até mesmo, talvez na sua família, é assim mesmo. Nas nossas famílias tem pessoas que já não têm mais aqueles princípios e aqueles valores. De uma criança da nossa família que chega perto de você e o pai torce para um tipo de time, e o pai chega e fala: ele não é, vou dar um exemplo generalizado aqui, tá? Falando com o filho: pai, esse aqui não é corintiano. Aí o menino já chega, dá um chute na canela e xinga tudo quanto é nome. E cadê o valor? Onde é que está o valor moral? Onde é que está o valor comportamental? Não existe mais.
Então a sociedade, ela entrou por esse caminho, mas aí tem um detalhe. Por enquanto eu falei da sociedade. O pior é que essa inversão de valores, essa falta de valores, essa relatividade, e aí, se você chamar a atenção da criança, sabe o que o pai vai falar? Não tem nada a ver. Você está querendo falar de princípios de ética, ele é uma criança, não tem nada a ver. Tem que deixar. Não, é de criança. Eu aprendi, você aprendeu, que a educação vem de casa, vem do lar. E vem da terra infância, porque a criança precisa ser moldada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém nasce com caráter, tá? O caráter é formado, é forjado no ser humano. E se eu desde criança não forjar, não ensinar, ele vai crescer desfigurado eticamente, moralmente, deturpado, porque não aprendeu. Sabe por que nós temos? Não é assim que se fala? Sabe por que a gente tem vergonha na cara? Porque nós aprendemos. Hoje em dia as coisas estão complicadas. Tá? Então, nós como cristãos, e é isso onde eu queria chegar. Eu estava falando do mundo, mas acreditem, essas coisas têm chegado no seio da igreja. Verdade. Filhos que não honram mais os pais, membros que não respeitam mais o pastor como autoridade divina, membros que não têm mais compromisso com a causa do Evangelho, membros que não dizimam, não contribuem, porque estão com a cabeça cheia de besteira. São relatividade, está tudo muito relativo. Não tem nada a ver, eu não contribuo, não dizia, mas Deus sabe do meu coração. Ele sabe do teu coração e sabe da tua perversidade também. Sabe de tudo, ele sabe de tudo. Porque as pessoas têm desculpa para tudo, mas não querem encarar a verdade. Esse é o problema do ser humano. Ele foge da verdade, e por não encarar a verdade, ele fica procurando subterfúgio. Não tem subterfúgio, irmão. Em Deus não há subterfúgio. Ou é, ou não é. Ou faz ou não faz, não adianta ficar com rodeio. Então essa relatividade para a igreja não serve, não funciona. Então, o primeiro propósito do pastor é essa aqui, é mostrar o que é que significa o termo valor, né? Para aí então entendermos o valor relativo que as pessoas estão impondo no mundo e na igreja. No que diz respeito a essa relatividade, em Deus não existe. Veja o que é que diz aí o Salmo 99, verso 3, a respeito do caráter de Deus. Salmo 99, 3. Outro irmão prepara Jeremias 10, 10. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. A Bíblia está dizendo que Deus é santo. Acabou. Acabou. Não tem outra conversa a respeito dessa característica, desse valor de santidade em Deus. Ele é santo e acabou. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é verdadeiro. Deus é um Deus, é um ser sério. Deus é um ser sério. Em Deus não há brincadeiras. Tudo que Ele fez, faz e fará é para o bem da humanidade, é para o bem do ser humano. Irmãos, querem ver como não há relatividade, não pode haver essa oscilação de postura. A proposta do pastor é como ser um obreiro eficaz, e eu traduzo aqui obreiro para cristãos, como ser um cristão eficaz em uma época em que tudo que você vai falar que desabone as pessoas que estão cometendo coisas erradas, ela vai relativizar.
até fiz isso aí mais óbvio. Só que hoje, a palavra é essa. Hoje as coisas não são mais como era antigamente. Não é verdade. Mas ele vai criar subterfúgio. Então o cristão precisa saber responder à altura. Como é que se responde à altura? Responde-se pela Bíblia, pela palavra de Deus. Você pode falar o que você quiser, filho. Esses dias, e a gente enfrenta isso há muito tempo. Eu, pastor, todos vocês. Esses dias eu fui conversar com um grupo de jovens que estavam em vida sexual antes do casamento. A Bíblia chama isso de fornicação. E não é poucos não, viu gente? A gente tem que enfrentar essa verdade. É uma verdade doída, mas é verdade. Os jovens na igreja, agora eu não estou mais falando do mundo, agravando, estou falando agora para a igreja. Jovens na igreja que estão com vida sexual ativa. E eu fui conversar, e sabe o que falaram para mim? Eu, pastor, o que é isso? Está pegando pesado. Falaram tudo. Um jovem está pegando pesado, pastor. Pesado é do inferno. Antigamente era assim, pastor, mas hoje eu falei, tá certo. Então quer dizer que antigamente Deus não permitia, a Escritura não permitia. Hoje ela permite. A palavra de Deus é imutável, filhos. O conselho que eu tenho que dar para vocês é um só. Para agora. Estavam cometendo? A Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Vai e não peques mais. Então para agora, porque se vocês não pararem, o problema não é meu. A minha obrigação é orientar. A minha função é orar por vocês, é amar vocês, apesar de vocês estarem vivendo em pecado. Como pastor, como líder, eu tenho que amar vocês, mas não posso compactuar com a vida que vocês estão levando. Essa vida está errada, não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que Deus quer. O ministério também não apoia esse tipo de conduta, e eu tenho que chamar a atenção de vocês. Agora, cabe a vocês, vocês não são mais crianças, não tinha nenhum menor de idade, todos maiores de idade. Vocês são responsáveis por vocês mesmos, não é mais os vossos pais. Os pastores têm a obrigação de instruir. Agora, se você vai seguir a instrução ou não, é um problema seu. E é assim que está. Então isso tem chegado dentro daí. É a relativizar. Eles estão relativizando tudo. Tudo é relativo hoje, não é não? Não é não. Então, atualmente, né, tem acontecido essa inversão, tanto de valores como de condutas. As pessoas estão, o termo correto é amorais. Sabe o que é que significa amor? Moral é aquela pessoa que tem uma conduta de um padrão, de um valor bíblico e de um valor correto, de ética, não é? De moral. Amoral é uma pessoa que não respeita, não segue, não realiza, não vive dentro do padrão. É uma pessoa que quer viver fora do padrão. É a moral, que se torna imorais. A amoralidade, a moral é aquele que não quer seguir, é aquele que estabelece que ele não é obrigado a seguir um padrão de norma geral. Ele quer ser diferente, ele quer demonstrar que ele tem autonomia, que ele tem autoridade, que ele pode fazer o que ele bem entender, e por causa dessa postura amoral, ele se torna um imoral. Ou seja, ele vai fazer as coisas contrárias ao que é certo, sabendo que o que ele está fazendo é errado. É isso que a sociedade tem vivido e feito. Então, a primeira causa desse relativismo, dessas coisas que o cristão não pode concordar, tem que combater, tem que desviar dessa relatividade, a primeira causa é lá desde a Idade Média, essa infiltração de pensamentos, de ideologias, que nos dias atuais, já a gente vai ver onde é que isso chegou e onde pode chegar. A segunda causa
do relativismo nos valores éticos é a questão da falta de educação normativa. Tem algum professor aqui do estado, do município? Eu também sou da área da educação, não dou aula no estado, não dou aula no município, mas eu dou aula em cursinhos, eu dou aula de teologia, eu conheço muita gente da área acadêmica, e a irmã pode confirmar, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir aí. Hoje em dia, o professor, principalmente o cristão, ele está engessado, porque o Estado dá uma cartilha para o professor seguir. O professor não pode, o professor não tem mais, professora, não tem mais autonomia para ensinar o que é o correto, a verdade. Não, ele tem que ensinar o que está na cartilha. E uma professora entre nós que corroborou isso aí. Está sem liberdade. Tem que ensinar o que eles mandam. Não pode. Então eles engessaram, eles colocaram valores que são valores ideológicos, não valores morais, não valores éticos, são valores de teologias. Isto é, a pós-modernidade está infiltrando, já infiltrou dentro das escolas, de maneira que o professor, a professora que tem compromisso primeiro com Deus, depois com as crianças, com a família, com a sociedade, não tem mais condições para instruir e ensinar, não pode. Exemplo, hoje você tem que, professora, é obrigado a ensinar que a criança tem liberdade de escolher o sexo que ela quer assumir. Complicado, irmãos. É o fim. Como é que uma irmã, como é que um irmão vai conviver, vai ensinar, vai falar uma coisa assim? Não tem jeito. Lembra na época lá da teoria darwiniana, que era um sufoco para muita gente, que a cartilha do governo dizia que o homem veio do macaco, e o professor cristão ou o aluno cristão, quantos debates não houve e tal, isso aí foi fichinha. Coisa agora muito mais grave. O que é isso? A desconstrução, a ideia do inimigo, a ideia da sociedade perversa, a ideia dos que estão à frente, é a desconstrução da família. A família hoje não é mais uma família funcional. Na maior parte do mundo inteiro, as famílias são conhecidas agora como famílias desfuncionais. E então estão tentando desconstruir a fé bíblica. E tem conseguido. Então a segunda causa desse relativismo dos valores é isso, é que o Estado tomou conta daquilo que a família sempre foi a tutora. Sabe o que é conta? E sabe de quem é a culpa, irmãos? Vocês sabem de quem é a culpa? Da própria sociedade, da própria família. Que vocês querem ver se é verdade ou não? Eu já falei que vocês sabem, a educação primária vem de onde? De casa. Foi assim que eu aprendi, assim que me moldaram, assim que ensinaram vocês, assim que vocês ensinaram seus filhos. Mas de um tempo para cá, sabe o que aconteceu com as famílias que se dizem modernas? Empurraram tudo para o Estado. Acreditem, tem famílias que colocam as crianças na escola, a mãe que não trabalha, não é todas que trabalham, tem mãe que não trabalha, mas que para se ver livre dos filhos, para se ver livre da criança, que ela não tem domínio, que ela não sabe educar, que ela não sabe fazer e respeitar, ela bota, e se possível, que é uma escola de período integral, a criança fica o dia inteiro na escola e ela fica curtindo, batendo papo com as amigas, no Zap, nas mídias sociais, e sabe lá Deus o quê? Qual era a postura da mãe até as décadas de 60, 70, 80, 90 para cá, diz que não rolou. Qual era a postura da mãe? O pai vai trabalhar, a mãe cuidava dos filhos, sim, iam para a escola, mas voltava. Quem é que dava a devida educação para os filhos? A mãe. Hoje é raro. Então, de quem é a culpa do Estado ter incorporado? O que aconteceu? As famílias empurraram o ensino para moldar o caráter, moldar a moral, empurraram para o Estado se apropriou da maneira dele. Porque o Estado, irmãos, ele é relativo. O Estado é
Estado não é permanente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje entra um presidente, um governador, um prefeito, um grupo de parlamentares que defendem a família. Amanhã entra um grupo que não defende. Então o Estado, ele é aleatório, ele não é. O líder nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Quem é o responsável pelo moldar o caráter, a moral das crianças, das pessoas? É a família, é o pai e a mãe. Não posso passar isso para outra ainda. Se eu passo, eu estou abrindo as portas. E eu estou dizendo isso em relação ao Estado. E aquelas famílias que entregam os filhos para a marginalidade? Ô pastor, tem isso? Tem. Que entrega para o traficante. Vocês sabiam que no Rio de Janeiro, em outros estados, São Paulo também, uma criança de 10, 12 anos ganha R$200 por dia para ser olheiro? Uma criança. O pai, a mãe que não tem vergonha, que não tem responsabilidade, que não é moldado pela Escritura Sagrada, bota o filho nesse caminho. E qual é o futuro dessa criança? Não precisa ser muito sábio para adivinhar. Então, essa situação nós chamamos de ascensão do relativismo moral. Houve uma ascensão, houve um nascedor, e isso foi crescendo, foi incorporando, foi tomando volume, e agora chegou-se ao seguinte estágio. Eles dizem que não existe uma norma moral ou ética válida para todas as pessoas. Olha onde nós chegamos. Quer dizer, o que eles querem dizer é o seguinte: para você, mentir é errado, é pecado. Para mim, segundo o que eles interpretam, não. Eles vão dizer que o que importa são os meios e não os fins. Isto é, eles querem dizer que se for mentir por uma boa causa, não há conversa. Se for para mentir por uma boa causa, pode. E o que é uma boa causa? Tudo que eles entendam que é uma boa causa. Pode mentir. Olha, não pode roubar, roubar é errado. Mas se for para roubar, ó, conversa, não estou falando que eu sei, e eu sei que eu estou falando. E você já deve ter ouvido pessoas falar assim, quer ver? Uma relatividade, eu não roubo. Mas se um dia for para me roubar, a gente tem que roubar logo um carro forte. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de besteira? Tem cabimento um negócio desse? Não, se for para roubar R$5, R$10, R$1.000, R$100, eu não roubo não. Mas se tiver a oportunidade para roubar um carro forte, para entrar no Banco Central do Brasil, não, pelo amor de Deus. Pecado do mesmo jeito. Então, é a ascensão do relativismo. Quer dizer, para eles é relativo. A ideia. E tem gente, olha a cabeça das pessoas, tem gente que ainda pensa assim: bom, pelo menos eu vou roubar essa quantidade enorme de dinheiro e aí eu vou atender minha família toda, eu vou cuidar. Não, irmão, pelo amor de Deus. Como é que você vai servir na vida? Como é que você vai abençoar alguém com uma coisa furtada, roubada? Que isso? É a relatividade da moralidade. Quer dizer, olha em que estágio as pessoas chegaram. Mas sabe o que é isso? É que eles não querem se enquadrar no padrão correto. Então eles estão criando caminhos alternativos que se chamam relativismo. Um outro mal que esse relativismo ao longo dos anos chegou é no chamado pluralismo social. Você sabe o que significa pluralismo? Plural já está dizendo, né? Quando você tem algo no singular, é meu, é seu, é pessoal, é de cunho pessoal, né? Agora, quando você fala de plural, você está falando de sempre mais, né? E a ideia aqui do pluralismo, nesse relativismo das coisas, é o seguinte: é que eu preciso respeitar a multiplicidade cultural, religiosa, ideológica. O que eles querem dizer é o seguinte: não existe uma verdade única, pastor Arthur. Não existe um Deus único que haja de uma única maneira para todos. Eles querem dizer, até dizem, Deus é o mesmo, mas os caminhos que Ele cria para as pessoas
são diferentes. Não são não. Não são não. O caminho de Deus é um só. É o caminho que a Bíblia diz que é. Então, essa manifestação desse pluralismo de relatividade ética, moral, diz o seguinte, que as doutrinas, os ensinos podem ser diversificados, mas todos eles levam a um mesmo Deus. Não é verdade? Por exemplo, esse pluralismo diz que o budista ou o budismo também serve a Deus. Esse pluralismo diz que o islâmico também serve a Deus. Esse pluralismo diz que o catolicismo adora e respeita a Deus tanto quanto o evangélico protestante. Esse pluralismo diz que as religiões afro, que nós sabemos muito bem, hoje até os nomes são mudados, tá? Hoje não é mais índio. Como é que se chama o índio do Brasil hoje, gente? Povos originários. Então essas religiões afrodescendentes, que nós sabemos que é macumba, que é coisa de demônio, que é possessão demoníaca, não chamam mais assim. Essa pluralidade diz que também esses religiosos dessa ala estão servindo ao mesmo Deus. Não é verdade? Não é verdade. Mas as pessoas, olha lá agora, o grupo político, que político, irmão? Político aceita tudo. É comum você ver político ir numa igreja evangélica, sai dali e vai no centro espírita, e aqui ele ora, fala que teme a Deus, dá até pai do senhor. Estou te dizendo. Dilma Rousseff, uma época, subiu no púlpito lá em Brasília, lá, saudoso, irmãos, eu só para a igreja, para pai do senhor, ó. Aí sai dali e vai para o racionalismo cristão e defende que a razão é maior do que a fé. Ele sai dali e vai para o centro. Vocês estão entendendo? É o pluralismo. E isso vindo de pessoas de cima inculca nas pessoas de baixo. Quem não tem Deus na vida já é problemático demais. E quem não tem Deus e ainda não tem cultura, aí, irmão, aí sabe onde a gente vai voltar? Na época romana, lembra, pastor Arthur? Pão e circo. O povo é assim, irmão. A massa está vendo coisas atrozes acontecer, coisas horríveis acontecer, mas estão jogando pão para eles e estão dando atração de alegria. Está tudo certo. Tem gente que vai. Sim, meu irmão. Teve uma reportagem, acho que não sei se foi em Salvador, em uma igreja católica lá, uma cultura africana que foi proibida de entrar e frequentar a igreja católica, foi liberada agora o direito de ela retornar a frequentar os costumes dela dentro da igreja. Assim, entra essa questão. É o pluralismo, né? Tem que respeitar. Não é porque ele age assim que ele não é igual, não tem os mesmos direitos que você. Ora, biblicamente não tem, acabou e pronto, mas não adianta. E isso aqui, irmãos, é um caminho sem volta. Por isso que eu disse, nós pertencemos a um grupo chamado remanescente. Eu e você, nós vamos sofrer esses danos aí, nós vamos enfrentar essas situações aí, mas a gente não pode abrir mão do absolutismo da palavra de Deus e do Deus que nós servimos. Ele é absoluto, não se abre mão. A Rede Globo é a favor do aborto e capitania a criança esperança. Quer dizer, arrecada dinheiro numa coisa e como é que você vai pedir doação para a criança sendo que você é a favor de que no nascedor, no ventre da mãe, a criança pode ser morta? Isso é um contrassenso, não existe. Mas no pluralismo, no relativismo, pode. Simone de Beauvoir, uma filósofa do século passado, francesa, morava na Inglaterra, cunhou a seguinte frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque ela queria dizer o seguinte, que o corpo da mulher pertence
a própria mulher. Se a mulher quiser ser mãe, ela vai ser mulher. Se ela não for mãe, ela não pode ser considerada mulher, ela é o que ela quiser. Então, nós estamos falando agora dessa ascensão, desse relativismo. Nós já vimos a manifestação social do pluralismo. Temos ainda o crescente mundanismo. Agora estou falando da igreja. O crescente mundanismo dentro da igreja. E aqui é que nós entramos. Lá fora a gente não tem domínio. Lá fora nós somos uma voz para combater o erro. Mas aqui dentro, quem manda dentro da igreja é a igreja, é o Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sobre a esta, a Bíblia diz: o que for ligado na terra pela igreja, no céu. Quem manda na igreja é a própria igreja, a igreja é autônoma. Então, o mundanismo não pode adentrar a igreja. Por quê? Porque o mundanismo faz oposição à igreja, às coisas de Deus. O padrão divino, o padrão de Jesus, o padrão do cristianismo é outro. Exemplo, Sermão da Montanha. As 9 bem-aventuranças nada mais é do que as características do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Tem que ter coração limpo, tem que ser misericordioso, tem que chorar, mas o choro verdadeiro, tem que ter humildade. É o padrão. As 9 bem-aventuranças é o padrão. Olha só, não é a igreja, viu? Às vezes a gente fala algumas frases erradas, mas é assim mesmo, faz parte. Não é a igreja que vai na contramão do mundo, é o mundo que vai na contramão da igreja. A igreja está certa, a igreja está correta, porque ela segue a Bíblia. Então quem está errado na contramão são eles. E o mundo vai na contramão das bem-aventuranças. Pode observar. Quando a Bíblia diz, Jesus ensinando, que a pessoa precisa ser manso, a pessoa precisa ser subserviente a ele, a pessoa não pode querer ser esperto em cima do outro, o que é que diz o mundo? Que o mundo é dos espertos. No mundo hoje, o inteligente é o que passa o outro para trás. No mundo hoje, aquele que quer galgar um posto maior, ele pode galgar esse posto. Aconteça o que acontecer, ele pode fazer o que ele bem entender. O importante não é os meios, é o fim. E não é assim. Eu não posso querer obter um cargo, uma posição, em detrimento de prejudicar o meu próximo, meu companheiro. Não posso. Mas no mundo lá fora, camarada te destrói, acaba com você só para avançar. Então, esse mundanismo crescendo tem entrado na igreja e mudado os valores cristãos. É o que nós discutimos, que eu falei agora há pouco, eu tive que falar com os jovens. Quantos de vocês, vamos lá, tatuagem, piercings, músicas até, pessoas que seguem nas redes, estou falando da igreja, tá? Cristãos que seguem pessoas como se fosse um exemplo de vida nas mídias sociais. Gente, o que é que Aslan Safadão tem para passar para a igreja? O que é que Eduardo Costa tem para passar para ele? O que é que Madonna ou Pablo Vittar tem para passar para isso? Eu disser que tem cristão que segue e que curte e que vai nessa vibe. Estou falando da igreja. Onde já se viu? Não serve para a gente, não é modelo. E para hoje o que é que manda na sociedade da mídia elevada? Os influencers. Aí você vai ver quem é os influencers. Influência é ele, gente, é o pastor da igreja, ele tem influência. Mas vê quantos seguidores ele tem. Ele tem a mídia dele, né? Vê quantos seguidores ele tem. Aí você vai ver, tem, desculpa pastor, não sei quantos, mas aí vai ver, tem 100, 150. Consegui 300 lucros lá. Olha, 300. Aí você vai lá nesse, qualquer um desses que eu mencionei, milhões de seguidores. Mundanismo. Pessoas da igreja que estão concordando com as coisas do mundo. Não pode, não coaduna, não é correto, não é isso. Não pode haver esse relativismo entre a igreja e o mundo. Não tem como. Não é compatível, acabou. Mas aí as pessoas
pessoas acham que ser cristão é ser bitolado. Então, tem nada, aí agora eu digo, tem nada a mesma coisa. Você pode ir para a praia? Pode, eu já fui para a praia várias vezes. Você pode viajar? Deve viajar, precisa viajar, precisa passear com a família. Mas são coisas de valores absolutos. Eu não vou num lugar onde o cristão não deve ir. Eu, seja em viagem ou não, seja na praia, não vou fazer coisas que não é para o cristão fazer. Porque os valores do cristão são valores absolutos. Seja onde for, você vai ter o mesmo comportamento. Mas a igreja tem recebido esse tipo de mundanismo. Ou seja, nós temos visto o sagrado. Ó, o que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Não é o nosso caso, não é o seu caso. Eu tenho tranquilidade aí. Vou repetir quantas vezes necessário for. Nós temos que ser o remanescente. Sabe o que tem acontecido dentro da igreja com muita gente hoje? As pessoas estão se curvando. O sagrado está se curvando diante do profano. Isso é uma coisa terrível, mas é verdade. Pessoas que se dizem cristão, portanto, uma pessoa que vive a vida do sagrado, conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, sabe o que é sério, sabe o que é errado, sabe tudo que a Bíblia diz, e aí ele pega e se curva diante de coisas profanas. Não pode. A igreja não pode entrar por esse caminho. Mas tem gente na igreja que tem entrado. E por último, para irmos para uma outra etapa, existem pessoas dentro da igreja que estão com os valores cristãos invertidos. O pastor mencionava, eu presto muita atenção nas coisas, o pastor mencionava a questão de pessoas que não estão mais buscando a vida de Jesus. Eu vou um pouco mais além. Se eu disser para você se tem gente orando para Jesus não voltar agora, estou falando de gente da igreja, tá? Porque agora que ele conseguiu o primeiro milhão dele, agora que ele conseguiu comprar um carro importado, agora que ele conseguiu comprar o sítio do sonho dele, e aí ele ora, e aí a igreja diz: Maranata, agora vem, Senhor. Ele está não, Senhor, agora não quero isso aqui, Senhor. Não, pelo amor de Deus, agora que eu estou curtindo minha piscina, Senhor, agora que eu estou fazendo viagem internacional, Senhor, eu já fui 2 vezes para Israel, queria pelo menos umas 8 mais. Eu estou falando aqui de gente, estou falando de coisas que eu sei, que eu estou dizendo, eu conheço. Gente que não quer que Jesus venha agora, porque ele começou a curtir a vida financeira dele, a prosperidade que ele acha que é prosperidade, agora. Então ele está orando para Jesus não vir agora. Olha só, que cabeça. Então, esses valores estão invertidos. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver Isaías, Jeremias, qualquer um dos profetas, e vamos ver modelos de Paulo e de outros, que eram pessoas muito, Abraão, que eram pessoas muito prósperas, muito bem situadas financeiramente na vida, e entregaram tudo para servir única e exclusivamente a Deus. Mas tem crente que não quer que Jesus venha agora de jeito nenhum. Então, vamos entrar numa coisa mais profunda, que a gente vai devagar e tal. E no que diz respeito aos casamentos, falando agora casamento conjugal mesmo, como é que está a sociedade? E se eu disser para os irmãos que até pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, não, uns 20 anos atrás, era difícil você ver que um cristão separava, claro, não sou menino, não sou criança e não sou irresponsável. Cada caso é um caso. E existem casos que não tem jeito, a pessoa tem o direito de divórcio. Exemplo bíblico: a Bíblia diz que se alguém adulterar, cometer adultério, o réu, que é o cônjuge, que é a vítima, tem o direito de pedir o divórcio, que ele é a vítima, certo? Não vai viver com uma pessoa adúltera, então ele tem o direito, mas cada caso é caso. Mas se eu disser para vocês que hoje tem o mínimo que existe é divórcio por adultério, na igreja tem muito divórcio por chamada incompatibilidade de gêneros. Está voltando ao tempo lá do Antigo Testamento, pastor, que os judeus tinham direito da carta de refúgio. Se a mulher cozinhou, colocou sal a mais, o judeu dava carta e devolvia pai e mãe. Pôs sal demais na minha comida, estou devolvendo. Cheguei em casa, não tinha água para me lavar os pés, carta de refúgio, estou devolvendo. Eu cheguei aqui, ela não me obedeceu, mandei ela comprar carne moída, porque eu queria um
bolinho a porpeta e ela comprou bife com gordura. E hoje em dia, eu estou aqui exagerando na linguagem, mas hoje em dia está cheio de casais que se dizem cristãos se separando porque não se suportam, não amam, porque o amor supera as dificuldades, os problemas. Deu um problema aqui numa área, eu não tenho condição de ver com você, não, eu achei que era uma coisa ou outra. Não sentam para conversar, não oram junto, não choram junto, não ajudam um ao outro para mudar a situação. Eu não sei vocês, acho que tem gente aqui casada há muito mais tempo que eu. Sou casado há 42 anos. Dia 9 de julho agora fez 42 anos de casado, 3 filhos e 6 netos. Aí eu pergunto para vocês, foi sempre um mar de rosa? É sempre um mar de rosa? Eu e Emília, a gente se dá de uma maneira que é não, de vez em quando tem discussão, faz parte do relacionamento humano, conjugal, mas a gente não pode ultrapassar aquele limite da barreira do respeito. O que é que eu aprendi? Quando ela está nervosa, eu fico calado. Não, meu amor, tudo certo, está bem, você está certo. Daí depois, quando ela estiver mais calma, você lembra aquele assunto, assim, vamos conversar. Aí a gente conversa. Ou vice-versa, ela faz a mesma coisa comigo. Quando eu estou meio bravo lá, ela está bom, tudo bem, tudo certo. Aí quando a gente está deitado, nós estamos olhando para o teto, assim, ela fala assim, Paulo, posso falar um negócio para você? Pode, aquele negócio assim, você está errado por causa disso. E eu sou obrigado a ouvir e dizer, você está certo. Mas você vive. Agora, aí você vive, porque ela cedeu, eu cedi também, e a gente vive. Agora o camarada, uma esposa, vai falar, ela aceita, você está pensando o quê? Ou a mulher, hoje ela chama, com todo respeito às irmãs, tá? Mas isso é a ideologia do mundo. Hoje as mulheres se sentem empoderadas. Empoderamento. Tem até músicas, né? Empoderamento. O que significa empoderamento das mulheres? Não tem nada a ver com a liberdade dela trabalhar, com a liberdade dela opinar, não. O empoderamento aí é a ideologia de que a mulher agora é a feminista. Ela pode e pode muito mais do que os homens. Esse negócio não vai dar certo. Não estão entendendo? Amém. Então, quanto aos casamentos, atualmente, na maioria das sociedades, já se aceita a abominável união entre os mesmos sexos. E aí a gente entra, pastor Davi, filho do pastor Arthur, sogro do Magalhães, esteve recentemente na Espanha. Estava de férias, foi passear com a esposa na Espanha, Portugal, França, fez uma turnê ali para alguns países da Europa. E a gente tem muita amizade, ele é o dirigente aqui do Aracaré, onde eu estou, pelo menos até o fim do mês. E a gente conversando, a gente conversa muito e tal, ele falou, rapaz, melhor coisa é a gente ficar no nosso mundo aqui, rapaz, né? Aqui no Aracaré, Itaquá, Suzana, aqui. Ele falou, eu vi coisas lá na Europa que eu jamais pensei que eu ia ver. Não é só uma questão de ter o relacionamento homossexual, que a gente sabe que está no mundo inteiro, é a postura das pessoas. Ele falou, acredite, eu estava num hotel onde eu me senti, eu e minha esposa nos sentimos fora do padrão, porque eles, 90% dos hóspedes do hotel lá, todos homossexuais, mulher com mulher, homem com... E ele, casal normativo, casal bíblico, Davi com a esposa, a irmã Carla, se sentiram acuados em um local onde 11 casais, ou vamos chamar aqui de casal, 11 pessoas do mesmo gênero, se diz marido e mulher, e ele sentado com a esposa dele, sendo olhado como se eles fossem os anormais. Ele falou, nunca pensei passar por uma situação dessa. Então, o relacionamento conjugal está entregue a esse tipo de ideologia hoje. E eles já colocaram no estado goela abaixo, forçando a união chamada estável. Porque não é amor, não existe amor entre dois homens.
E não existe amor entre duas mulheres. Pode haver afetividade, pode haver o que quiser, mas amor, não. Por quê? Porque o amor, essa ligação conjugal de relacionamento, tanto sexual quanto conjugal, é bíblico, e a Bíblia foi estabelecida por Deus, e esses valores também são absolutos, estabelecidos por Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não há como dois homens procriar, não há como duas mulheres procriar. Então, se essa ideologia tivesse certa, teria que haver procriação, porque a procriação conjugal é essa, a vida. O que é que diz a Bíblia? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. O que está dizendo? Da descendência, dos filhos que vão nascer desses dois, que será então um só. Quer dizer, o filho tem o DNA do pai e da mãe. Como esses dois homens vão gerar uma só carne? Não tem como. Está entendendo? Não tem jeito. Então, mas hoje, e eu vou agora avançar um pouco mais. Acredite, tem gente dentro da igreja que defende. Porque Deus é amor, pastor. Ô pastor, Deus ama eles. Eu sei que Deus ama eles também. Não estou dizendo que Deus ama. Deus ama todo mundo. Só que a Bíblia me ensina que a pessoa pode vir do jeito que está, mas não pode continuar. Ele tem que mudar. O Espírito Santo tem que ter liberdade para fazer um trabalho tal que a pessoa deixe de praticar aquilo que sabe que é abominação, que é pecado, para servir ao Deus vivo. Mas não, isso é muito longe não, tá? Eu sou que nem o pastor Arthur, não tenho medo de dizer para vocês ir lá assistir, ver. Aqui no Tatuapé, na Praça Silvio Romero, por falta de uma, tem 4 igrejas. 4 igrejas de ideologia de gêneros. 4. Onde o pastor é casado com outro homem. Praça Silvio Romero, Tatuapé. Uma outra igreja do lado é dirigida por uma pastora que também é casada com outra, com uma mulher. Essa igreja inclusiva, né? Chamada. A nossa igreja, a igreja verdadeira, é a igreja inclusiva. Em que sentido? Nossa, porta aberta para todo mundo. Agora, para a pessoa ser membro, aí ela tem que se enquadrar no estatuto da igreja e principalmente na Bíblia. E a Bíblia diz que homem é abominação, mulher é abominação, acabou e pronto, ponto final, não tem como. Mas acreditem, irmão, já existe a chamada Bíblia inclusiva, é uma reinterpretação. E engraçado que só reinterpretaram, pastor, eu já li, tem lá em casa, já li, só reinterpretaram esses textos. O texto de Levítico reinterpretaram, o texto de Paulo lá em Romanos reinterpretaram, mas o texto que fala do dízimo não reinterpretaram, o texto que fala que não é só aquilo que convém. Então isso é falseamento, é arranjo, e a Bíblia não vive de arranjo. Querem extrair o Romanos 1 da Bíblia? Querem extrair muita coisa, né? Tudo bem, queridos, eu preciso correr, porque a deficiência é minha, tá? Não é de vocês não. Então, estamos falando aqui da relatividade, do relativismo. Como é que um cristão, como é que um obreiro tem que viver, tem que enfrentar essa situação do relativismo. E quanto à família, como é que estão as virtudes cristãs concernentes à família? Os valores éticos bíblicos, os valores morais da família estão sendo substituídos por valores anticristãos. Se você colocar na internet, irmão, que tem de porcaria, é muita, né? Mas se você colocar lá assim, ó, em Belo Horizonte, não sei se o pastor Arthur ficou sabendo, deve ter ficado sabendo, ele é uma pessoa muito inteirada também nessas áreas, ia haver uma palestra em Belo Horizonte com o seguinte tema: nós vamos dessexualizar os seus filhos. Uma palestra numa escola municipal, onde um palestrante iria ensinar os pais que os pais deveriam ensinar aos filhos que eles, até os 10 anos de idade, não têm sexo definido. Nós vamos dessexualizar suas crianças.
E os pais trouxeram um incômodo, porque o banheiro é dividido entre os meninos e as meninas, e entram pais e mães, às vezes acompanhando, tem uma criança sozinha, entra um pai, a criança está sem roupa. Alguns se incomodaram. Aí eu levei a situação. Eu fui a única que fui execrada lá nessa reunião. Disseram o quê? Que aqui na escola tem que ser do jeito que é a regra da escola. Quem quiser que ensine seus filhos na sua casa, aqui vai ser desse jeito. Então, assim, foi isso. As pessoas estão fazendo segundo o que elas acham. Foi isso que argumentou. Ah, não, essa idade as crianças vão para a praia, ficam sem roupa. Todas as crianças, todas as pessoas têm esse mesmo pensamento. É isso que é o correto? Até onde vai o limite que um adulto pode ter uma criança? Pode chegar próximo da criança. Como que essa criança vai construir limites éticos morais na sua cabeça se tudo é normal, tudo é natural? Eu sei que a irmã está passando, porque tem muitos amigos e amigas que são professores cristãos, gente de Deus, que está sofrendo muito. Agora eu vou falar de algo pessoal. A irmã passou isso pessoalmente. Eu também passei, não nesse sentido, mas quase igual. Eu morei durante 12 anos lá na Vila Prudente e minha carteirinha da UBS é de lá ainda, porque lá o atendimento é muito bom, é bem melhor que aqui, com todo respeito, bem melhor. Então, você não tem dificuldade para passar especialistas lá. Então eu continuo com a carteirinha lá. Eu tenho um pastor que mora lá e ele me deixou usar o endereço dele. Então, beleza, eu marquei um urologista e fui para a consulta. Cheguei lá na UBS, do estado, do município, né? Olha lá. Aí está assim o banheiro, ó. Um desenho de uma mulher, um desenho de um homem, mas estava interditado, uma faixa de interdição, um sulfitezinho marcando interditado. E do lado, um desenho de um homem e de uma mulher. E aí me deu vontade de ir no banheiro, estava indo ao urologista. E aí eu cheguei na moça da recepção e falei: moça, eu queria usar o banheiro. Pode usar qualquer um. Não, mas o masculino está interditado. Senhor, não tem mais nada disso não. O senhor pode entrar no banheiro das mulheres, ou pode entrar naquele outro ali, ó, que ele é um banheiro intersexual. É para qualquer um. Eu falei: filha, como assim qualquer um? Não tem negócio qualquer um. Eu sou homem. Eu quero usar um banheiro. Tenho, ó senhor, só na ala do lado de lá. Eu falei: pois eu vou lá na ala do lado de lá. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, eu não sou melhor que ninguém, mas enquanto eu puder, eu tenho condição de resistir a isso, eu vou resistir. Eu dei a volta, fui do outro lado do prédio, mas eu usei o banheiro masculino, porque na minha cabeça não tem sentido eu estar chegando na porta do banheiro masculino e me sai uma mulher, ou a hora que eu estiver saindo do banheiro, me entra uma mulher, não tem cabimento, ou uma criança, não tem cabimento um negócio desse. Mas para eles isso é absolutamente normal. Esse é o relativismo que nós não podemos aceitar. E aí uma moça falou para mim: nossa, como o senhor é radical, o senhor foi do outro lado. Eu falei: filha, não, me chamou de radical, a menina atendente lá. E eu, com toda a educação, falei: filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi princípios que para mim eles não mudam. Outra coisa, eu sou um cristão. Ah, já entendi. Está entendendo? Quer dizer, aí olha só, eu sou o incômodo, eu sou o errado. Tudo bem. Eu falei: então, enquanto eu for paciente aqui e tiver essa outra opção, se eu voltar aqui, o banheiro masculino desse lado tiver, e tentar de eu precisar usar de novo, eu vou lá do outro lado, não tem problema nenhum. Agora, existem situações que você não tem o que fazer. Por exemplo, vamos imaginar que não tivesse o banheiro do outro lado. O que eu ia fazer? Não tem comércio perto lá. É só casas, não tem uma padaria, seria muito distante. O que eu ia fazer? Olha só em que situação você se mete. Eu ia ser obrigado a usar o banheiro que estava desenho masculino e feminino, porque eu precisava usar. Vocês estão vendo como é a situação? Então, quanto à família, as virtudes cristãs estão sendo substituídas por valores anticristãos. Que isso, de um adulto, irmão, já imagina, o caso da que a irmã está mencionando, você já imaginou o que a escola, no caso do dia de uma reunião de pais, você recebe gente de todo estilo, de todo. Tem pai que não presta, gente, tem homem que não faz nada. Aí imagina, você está com a sua filha lá, que tem 5 anos de idade,
Aí entra um destrambelhado lá no banheiro, né? E aí a sua filha precisa usar o banheiro e ele está lá dentro do banheiro e você entra com a sua filha lá. Como é que faz um negócio desse? Até que ponto a gente vai concordar com uma coisa dessa? Não pode. Então a irmã está absolutamente certa, mas é execrada, sofre do quê? E quanto à igreja? Então falamos da família. E a igreja, nesses tempos, a Bíblia chama de tempos trabalhosos. A Bíblia chama de tempos difíceis. Por quê? Porque muitas comunidades cristãs, muitos grupos evangélicos valorizam, tem pregadores muito bem sucedidos por causa de estar aderindo a esse tipo de ideologia, a esse tipo de relativismo. E tem desculpas, não tem explicação bíblica. Como o pastor disse, a menina lá fala um monte de groselha, mas não tem conteúdo bíblico. Esses pastores, essas igrejas que aderem a isso, é a mesma coisa. Quando você vai conversar de Bíblia com eles, não tem nada mais de valores relativos. São pregadores, pessoas que se dizem, sabe o que está acontecendo? Estão buscando louvor próprio. O holofote está sobre eles. E eles têm coragem de nos colocar contra a sociedade. Nós não somos daquelas igrejas caretas, eu já vi. É os religiosos. Nós não somos daqueles que são religiosos, fanáticos. É assim que a gente está sendo taxado. Mas não tem nada não, irmãos. E eu aqui não estou julgando ninguém. O que eu estou dizendo é, o dia do acerto de contas vai chegar. A conta vem. E a hora do acerto de conta, a Bíblia é perfeita. Como a gente tem que agradecer, como a gente tem que louvar a Deus. Jesus disse o seguinte, que no dia do juízo, muita gente, e agora está falando de gente da igreja, muitos vão chegar dentro, Senhor, mas nós realizamos milagres, e nós fizemos, e nós falamos em línguas, e nós, qual é a palavra de Deus? Eu não vos conheço, afastai-vos de mim, vós malditos. Vamos falar dos fundamentos dos valores cristãos para encerrarmos? Então, nós temos que entrar pelo caminho dos valores da Bíblia. Os fundamentos cristãos é a Bíblia. E os valores cristãos estão pautados pela Escritura Sagrada. Não é o pastor Arthur que está se impondo aqui. Não é ele que está querendo ser chato. Não. O apóstolo Paulo já nos orientou, a mim, a ele e a todo pastor que tem responsabilidade, que nós temos que ter zelo pela igreja. E o zelo pela igreja às vezes nos traz algum sabor, mas nós não vamos deixar de ser zelosos. Por quê? Porque Paulo disse, eu cuido, porque eu tenho que entregar nas mãos daquele que me entregou a igreja santa e imaculada, que é o povo, é vocês. A igreja tem que ser entregue pelo pastor da igreja ao Supremo Pastor imaculada. Então, os valores dos cristãos são pautados pela Escritura Sagrada. Não tem como. E esses valores o mundo se opõe. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é a verdade. Não vamos mudar. E eu quero comentar com os irmãos agora 3 fundamentos que o cristão precisa assumir. São valores, o primeiro valor universal, valor absoluto e valor imutável. Esses 3 valores, ou esses 3 fundamentos, não pode haver nenhum tipo de dúvida na minha e na sua vida. O primeiro deles é que a Bíblia e o Deus da Bíblia são valores universais. Ou seja, o que a Bíblia diz que é pecado, que é errado, que não devemos cometer aqui no Brasil, ela diz em qualquer parte do mundo, porque é para a humanidade, é universal. Isso não muda. O que a Bíblia diz a respeito, por exemplo, das características, dos atributos de Deus, que é um ser moral,
seus atributos não mudam, nunca. A Bíblia diz que ele é santo. Não tem ninguém que possa se comparar à santidade de Deus. Nós somos santos. A Bíblia diz: sede santos, porque ele é santo. Só que a nossa santidade, ela é parcial, percentual. Isto é, nós não vamos conseguir ser santos 100%. Mas nós temos que nos esforçar para chegar ao padrão do homem perfeito, que é Jesus. Então nós lutamos, esse é o detalhe. Não somos perfeitos, mas nós lutamos para alcançar a perfeição em Cristo. Mas Deus não, Ele é perfeito por natureza. Ele é santo por natureza e não se muda isso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque já existe dentro dessa ideologia de relatividade pessoas que defendem que Deus é santo, mas Ele não é tão santo assim. Isso não é de hoje não, tá? Isso tem aflorado com mais intensidade hoje, mas isso não é de hoje. Vocês lembram aquele desenho coreano chamado Yin Yang? É um círculo onde você tem metade preto e um pinguinho branco no meio, e do outro lado metade branca e um pinguinho preto no meio. Já viram esse desenho? Chama-se Yin Yang. Aquilo significa o bem e o mal. E eles ensinam que o bem, que é Deus, que é o lado branco, eles ensinam isso. Pode observar que tem um pinguinho preto lá no meio. O que eles querem dizer? Deus não é tão bom assim. Em Deus tem um pouquinho de maldade. O outro lado representa o mal, o diabo, que é o lado negro, né? Aí eles dizem, mas você pode observar que tem um pinguinho branco lá no meio. Quer dizer, o diabo não é tão ruim assim. Pois eu lhe digo que o diabo é ruim e não tem nada bom nele, e eu lhe digo que Deus é bom e não tem nada bom nele, porque a Bíblia diz isso e acabou. Mas as pessoas estão relativizando o diabo em relação a Deus e Deus em relação ao diabo. Deixa eu só fazer uma observação rápida, Paulo, que você está falando. Nesse livro que eu falei, que eu citei para os irmãos, de Peter Jones, Deus do Sexo, lá tem uma parte que ele diz o seguinte: essa desconstrução de tudo, ele coloca, e lá ele diz que nessa mudança, diz que até o próprio Hitler vai ser salvo. Olha. Por quê? Porque o que o Hitler fez foi um favor a 6 milhões de judeus, além do que ele já matou, de ter libertado eles deste corpo terreno para um plano maior. Filosofia egípcia, né? É o paganismo mesmo. Coisa terrível dizer que Hitler vai ser salvo. Força. Ele fez um favor, né? Ele fez um favor para 6 milhões. E está cheio. Tem gente que acredita que Deus vai perdoar o diabo. Tem, mano. Tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus tem poder para perdoar o diabo? Tem. Mas Ele irá perdoar? Não. Porque Deus não vai contradizer a sua justiça. Não tem como. Agora, que Ele tem poder, eu sei que Ele tem, mas Ele não é tudo que Deus pode fazer que Ele fará. Vamos lá? Exemplo, sempre exemplo bíblico. Deus perdoou Adão e Eva do pecado que cometeram. Não perdoou? Mas tiveram que sair do paraíso. Olha lá, a consequência, a conta chega. Mas se o senhor não perdoou, perdoei, mas vocês têm que sair daqui. Mas a gente não pode ficar aqui? Não pode. Eu não quero mais vocês aqui. E como eu não confio mais em vocês, eu vou botar um anjo aqui com a espada clamada. Se vocês voltar aqui, o anjo não pergunta nada para ninguém, não, viu? Só confio. Anjo. Tem vários exemplos. Um deles é esse do Éden. Se Adão e Eva voltassem, a espada ia cortar eles, acabou e morreu e pronto. Lembra lá do Balaão? A jumenta está vendo o anjo com a espada. Você acha que a jumenta é bobo? Bobo é ele que estava em pecado. A jumenta, quando viu o anjo, falou: agora é que eu não vou mesmo. Não, você vai. Qual é a ideia? A jumenta está querendo dizer para ele: rapaz, você quer ir, mas desce de cima de mim, vai você, rapaz. Eu não vou não. Porque o texto está me dizendo o seguinte: a ordem de Deus para o anjo foi: se ele chegar aqui, mete a espada. E o anjo não ia falar: ô, seu Balaão, desculpa, tá? Eu não queria, mas Deus mandou. Não tem isso não, irmão. O anjo, ele obedece,
acabou. Então, o que eu estou querendo dizer é isso: Deus não vai de jeito nenhum mudar o que Ele é para favorecer A ou B. Deus é simplesmente imutável. Em Deus não tem maldade, em Deus não tem pecado, em Deus não tem erro. Deus é poderoso, absoluto, acabou. Então, o primeiro valor é esse valor de cunho universal. Ele é, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Jesus, no seu estado humano, Jesus, gente, olha só, Jesus não teve o orgulho, a prepotência de se igualar a Deus quando e a gente sabe que, eu pergunto, Jesus é bom ou não? Claro que Jesus é bom, mesmo no seu estado humano. Jesus foi perfeito, não pecou, é bom, mas Ele não teve a ousadia quando alguém me chamou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Até porque Ele sabia o que tinha por trás desse bom mestre, né? Mas Jesus olhou para ele: por que me chamas bom? Não há um senão Deus que é bom. Então a Bíblia diz que Deus é bom, portanto Ele é bom e não há maldade nele. Acabou, é valor absoluto. A Bíblia diz que Deus se opõe ao pecado, se opõe à injustiça. A Bíblia diz que Deus é justo. Acabou, irmão. Deus não tem variação. Deus não vai cometer nenhum ato de injustiça. Olha lá, a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e é mesmo. E os irmãos já devem saber, pastor, já deve ter explicado isso, mas se um dia a gente explica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus disse que Davi é um homem segundo o seu coração, mas não houve moleza. Na hora de aplicar justiça, Deus disse para ele: escolhe, eu vou te dar 3 opções. Ou eu acabo com esse povo, ou você cai na mão dos inimigos, ou você vai cair na minha mão. Ele, sabendo que Deus é justo, eu prefiro cair na sua mão, Senhor. Mas Deus, e por causa disso, Deus deixou de aplicar justiça a Davi? Não aplicou justiça a Davi. E Ele aplica a qualquer um, porque Ele é justo. Em Deus não havia, nunca haverá injustiça. Isto é, não há como alguém ter algum tipo de prejuízo diante do juízo de Deus, porque Ele é sempre e será justo. Glória a Deus. O ser humano não. O ser humano depende, viu? No momento pode agir com justiça, mas em outro momento falta a justiça, tá certo? Então, esses são os valores absolutos, universais da pessoa de Deus. E o valor absoluto no que diz respeito a nós, o absoluto diz respeito àquilo que não depende de outra coisa. O valor absoluto existe por si mesmo. E os valores cristãos são valores absolutos. Ou seja, o cristão tem que entender que ele é salvo em Cristo e que ele tem que viver a verdade em Cristo. Não pode viver em mentira, em falsidade, em variamento de pensamento. Não pode. O cristão tem que estar firmado em Cristo Jesus, porque são valores absolutos que nós aprendemos da parte de Deus, do Espírito Santo, que foi colocado em nosso coração. Você sabe o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Você e eu sabemos que devemos aplicar sempre a justiça. Nós não podemos ter variação, nós não podemos ser flexíveis, nós não podemos ser relativos. Não há relatividade em valores absolutos. E para encerrar, valores imutáveis. Uma coisa é o valor absoluto, outra coisa é o valor imutável. Isto é a qualidade daquilo que não muda. Não muda. Pode passar o tempo que for, você pode ir para qualquer lugar. O valor que o cristão tem que ter na sua vida, no que diz respeito a obedecer a palavra de Deus, a respeitar o seu próprio, são valores imutáveis. Olha o que aconteceu com o filho de Salomão, que não permaneceu na imutabilidade da justiça e das coisas espirituais. O Roboão. O que é um valor imutável para o cristão? Eu aprendi da palavra de Deus, eu aprendi de homens e mulheres santos, e eu devo continuar isso. A Bíblia diz em Atos que
porque a igreja precisa continuar na doutrina dos apóstolos. Então, o Roboão recebeu toda a orientação espiritual, ética, moral, de justiça, tudo, da parte do seu pai, da parte dos sacerdotes da sua época, os anciões da época, as pessoas de caráter da época, ele recebeu. Só que quando ele assumiu o poder, o que é que a Bíblia ensina? Que ele resolveu consultar os seus coleguinhas, o pessoal da live, a galera das baladas. Ele foi consultar eles, e eles falaram: que isso, rapaz, hoje nós estamos vivendo uma outra época, relaxa, não vai nessa aí de seguir o que os velhos estão falando. Esses velhos aí já estão, mas tudo está ultrapassado, rapaz. Esse pessoal aí de cabelo branco aí, essas irmãs aí, que não, tudo coroca. Não tá nessa não. Foi um desastre na minha vida. Você tem que se impor, você tem que mostrar quem você é, rapaz. Teu pai foi mole. Bate para cima desse povo aí, desce o cacete, manda brasa aí, que você vai ver só, eles vão. O sacerdote, olha, calma, trata o povo com brandura. Porque o povo é assim mesmo, mesmo o povo que elege, é o povo que tira. E ele mudou, não levou a sério o valor imutável, ele mudou. E a gente já sabe o que aconteceu com o povo. Rachou o país, durante mais de 200 anos sofreu tanto o norte quanto o sul, morreram, sabe Deus quantos milhões de pessoas, por causa de uma mudança de atitude de um rei. Então os valores cristãos são universais, são valores absolutos, imutáveis, pois eles estão fundamentados no caráter de Deus e na Escritura Sagrada, no mundo. Aí vem, para encerrar, como é que nós vamos reagir diante de uma sociedade relativizada? Denunciar esse pecado e denunciar que o que eles estão fazendo são valores mundanos que não servem para nós. Eu falei para a menina lá na recepção, com todo respeito, isso aí para mim não serve. Eu não posso seguir esse tipo de conduta, porque eu sou um homem e respeito as mulheres e respeito as crianças. Não posso entrar no banheiro onde tem uma criança ou uma mulher. Eu não posso negociar com isso. Eu acho que disse aqui uma vez aos irmãos, e repito, eu sempre falo isso. Pode ser que na próxima revisão constitucional eu vá preso. Eu posso ir preso, porque eu tenho um valor comigo, e já falei isso em vários lugares. Ninguém jamais vai me fazer realizar um casamento homossexual. A PL 122 foi aprovada em parte. A segunda parte dela não foi aprovada, porque para aprovar tem que mexer na Constituição. O que é que diz a Constituição brasileira no que diz respeito ao casamento? Ele é um casamento hétero. Está lá na Constituição. O casamento brasileiro, além de ser monogâmico, ele é hétero. Só pode ser realizado diante da lei por um homem e uma mulher. Tudo que vocês estão vendo de casamento homossexuais chama-se jurisprudência. Um juiz permitiu, e aí cria-se um sistema de jurisprudência. Quer dizer, não há uma lei ainda que dê o direito a eles a casar, mas tem um documento jurídico que permite, por isso que é chamado de união estável, mas não é ainda conjugal, não é um casamento, porque não mexeu na Constituição. E o dia que mexer, portanto, hoje eu estou tranquilo, já aconteceu que alguém vinha afrontar e tal, eu resolvi o caso assim. Mas o dia que a Constituição mudar e autorizarem, aprovarem, como nos outros países, Holanda, na Alemanha, na França, na Inglaterra, já está votado nos Estados Unidos, já passou. O dia que votar no Brasil e passar, que o pastor é obrigado a fazer um casamento homossexual, eu vou dizer, eu não faço. E aí eu vou ser preso porque estarei em desobediência à Constituição, à lei, não tem problema nenhum, pode me prender. Quem sabe o motivo para me evangelizar lá dentro, eu não sei, mas eu não faço. Isso é uma posição minha, imutável. Mas eu conheço gente que já faz, pastor que já faz, e que se a lei apertar, a maioria vai fazer, mas eu não faço. Lá nesses países é liberado isso? É liberado. Na Holanda, por exemplo,
não só é permitido o casamento, é constitucional, está na Constituição, que 2 homens podem se casar, como os benefícios sociais valem para os dois. Exemplo, se 2 homens se casaram, se um morreu, o outro tem todos os direitos sociais como se fosse uma mulher. Recebe pensão, a herança do camarada, tudo que foi do outro passa para ele. Benefício médico, dependência médica, tudo, seguro de vida, pode pôr o nome do outro. Então, como a igreja vai reagir? A igreja, como obreiro, você precisa confrontar, não vai ter jeito. A irmã teve esse confronto já. E é assim que tem que ser. A gente vai ficar isolado? Vai, irmãos. Mas é melhor ficar isolado com Deus do que com o mundo e ir para o inferno. Certo? Então, por exemplo, essas questões das novelas, já sabe. A mídia, no geral, não é só a Rede Globo, não. Ela é a mãe. Eu vou chamar ela aqui de Babilônia televisiva. A Rede Globo é a Babilônia televisiva. Mas as outras, vou te dar um exemplo. Vamos lá, a Record não diz que é de um cristão, mas aí você pega lá a Fazenda, que é o reality show, que tem de pornografia, o que tem de mentira e coisa errada, está lá. E outras emissoras. Então, a mídia toda está envolvida nessa ideologia de gêneros e nesse relativismo de valores éticos e morais imperdíveis. Tá certo? Então, qual é a nossa posição? Ensinar e viver os valores do reino de Deus. Conclusão: o crente, eu e você, além de viver os valores cristãos, nós devemos denunciar essa inversão de valores e o pecado que as pessoas estão cometendo. Com toda a ética, tá? Nós não vamos sair por aí arrumando encrenca que briga com todo mundo, não. Mas quando o assunto chegar até nós, é de frente que se encara, não é dando volta, não. Tá certo? Então, eu digo aos irmãos, continuem. Mesmo em um número menor, mesmo sabendo que parece que você está nadando contra a maré. Não. O nadar é um esforço físico e o lutar contra as coisas do pecado do mundo é um esforço espiritual. Mas fique sabendo que a Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Deus te abençoe.